que se encontrou. Não vou ficar discutindo aqui quantas mutações ela tem, que tem 50 mutações, 30 mutações na Spike, não sei o quê, porque isso não vai fazer diferença para o que realmente preocupa. Vou dar para vocês o gráfico que preocupa sobre essa variante, por que ela se tornou uma variante de preocupação tão rápido. A OMS até agora tinha nomeado 4 variantes de preocupação: alfa, detectada primeiro no Reino Unido; beta, detectada primeiro na África do Sul, que era aquela que tinha uma série de mutações também, que poderia escapar de vacina e tudo, fez a África do Sul se desfazer de 1 milhão de doses de vacina e acabou não predominando, porque a alfa passou por cima dela no começo, depois veio outra. A gama, que a gente detectou primeiro aqui em Manaus, que vai servir muito de exemplo para o que eu vou discutir hoje, e depois a variante delta, que provavelmente surgiu na Índia, foi detectada primeiro na Índia, e depois passou por cima de todas as outras e praticamente extinguiu os outros tipos de coronavírus até aqui. Então, até aqui tem 4 variantes de preocupação que a OMS tinha nomeado, e depois de muita evidência de que elas de fato se espalhavam mais, tinham algum escape imune, alguma propriedade específica, e por isso se tornaram variantes de preocupação. E agora, depois de várias variantes de interesse, e tantas mutações, o vírus recombinante aqui e ali, de repente, essa variante, eles falaram, é de preocupação sim, merece o nome próprio, virou a variante Ômicron, que é a letra O em grego, e vai entrar para a lista do que a gente tem que monitorar e acompanhar. Por quê? Eu vou dar para vocês o grande gráfico que gera essa preocupação toda. Estou adaptando aqui uma versão do Financial Times, mas isso pode ser gerado de várias outras formas, que é isso aqui. Ó. Esse aqui é o tempo depois de um vírus ser detectado, depois de uma variante ser detectada e compartilhada mundialmente, que ela levou para passar a predominar sobre outras. Então a variante beta, que foi detectada na África do Sul, primeiro, ela foi detectada e levou aí 2 meses, 3 meses para começar a chegar em uma parte das amostras. Metade delas quase. E antes dela chegar nisso, isso aqui na África do Sul, essa outra variante aqui, que é a Delta, veio e passou por cima dela e passou a dominar completamente. Então essa foi a velocidade com que a variante Delta cresceu em cima da Beta, que já era mais transmissível. É como se a gente estivesse vendo uma corrida, você tem um carro que estava correndo mais, que é a Beta, de repente o outro passa mais rápido ainda, você fala, esse carro está correndo, que é a Delta. E isso aqui é a velocidade com que a Omicron está passando por cima da Delta agora. É como se tivesse a 180 na estrada, passou todo mundo e de repente passa um carro a 250 por hora por você. E está fazendo essa velocidade de contágio. Por isso, a Omicron ligou todos esses alertas de preocupação. Algumas ressalvas a se fazer aqui. Primeiro, a Delta predominou dessa forma em cima da Beta durante um momento em que ainda tinha uma boa alta de casos lá. Ela passou por cima da Beta no meio do fluxo de transmissão e se sobrepôs. Agora, eu depois vou dar o gráfico aqui, a África do Sul estava numa queda de casos e os casos começaram a subir e quase todos os casos detectados agora são da tal da Omicron. Então, pode ser porque ela é especialmente mega transmissível e está passando por cima de todo mundo? Pode, mas também pode ser o que a gente chama de evento fundador ou efeito fundador, que é quando um grupo novo está se espalhando e o que é levado ali passa a predominar simplesmente porque entrou ali e foi para lá. Então, por que o português é a língua falada no Brasil? Predominantemente. Porque ele é a língua mais popular do mundo, porque ele é a língua que mais se espalha no mundo, não, porque as caravelas trouxeram falantes de português aqui, e quando esse grupo colonizou o Brasil, ela se tornou a língua predominante. Então pode ser o caso de ter um tanto desse efeito, da Omicron, simplesmente ser a linhagem que está predominando nos novos casos agora, e por isso ela está se tornando tão mais comum. Não necessariamente, conforme a gente for amostrando mais, acompanhando mais e testando mais, ela vai continuar tendo essa cara de ser mega hiper transmissível que ela tem. Então, esse gráfico chama atenção, isso é preocupante, porque ela está crescendo muito mais do que a Delta, que é o vírus mais transmissível que a gente acompanhou até aqui, mas não necessariamente é isso tudo, isso pode ser um viés de amostragem. Eu vou dar alguns pontos de por que talvez não seja, mas fica mantendo essa ressalva de que ela não necessariamente é tudo isso também. E também chamou atenção porque ela tem uma série de mutações, mais de 30, 50, que tem aí no meio mutações de escape imune, mutações que aumentam a afinidade pelas células das pessoas. Então, essas mutações indicam que ela pode ser mais transmissível e que ela pode ter algum escape de imunidade.
um pouco sobre cada coisa dessas. Primeiro, não tem uma regra que diz quanto mais mutações um vírus tem, pior ele é. Essas mutações têm que ter algum efeito. Às vezes elas estão ali por outros motivos, às vezes a combinação delas não é tão boa, às vezes, mesmo tendo uma série de mutações, esse vírus não consegue fazer tanta coisa perto de outros. Pode ser uma combinação de mutações específica que é muito melhor, que foi o que aconteceu com a Delta. Não é a linhagem mais mutante de todas, mas é a mais transmissível graças a algumas mutações, e com isso ela predominou. Então, não leia 50, 30, não sei quantas mutações da Omicron, pensando que isso quer dizer que ela é 50, 30 vezes pior do que qualquer coisa até aqui, porque não necessariamente é o caso. Ainda estão testando ela para saber o quanto que ela é neutralizada, então inativada, destruída por anticorpos. Sejam anticorpos de quem já teve Covid ou sejam anticorpos de quem se vacinou. Tem um painel de anticorpos, um tipo de teste que se faz para descobrir se novas linhagens são resistentes, que funciona assim: você cultiva o vírus, purifica ele e mistura com composições diferentes de anticorpos. Eu tenho anticorpos de quem se curou, anticorpos de quem teve delta, anticorpos de quem teve gama, anticorpos de quem se vacinou com a vacina de RNA, anticorpos de quem se vacinou com vacina da AstraZeneca, que são as duas que se usa lá na África do Sul, anticorpos de terapia, Regeneron e outras terapias de várias farmacêuticas que produzem anticorpos para tratamento das pessoas. E aí você testa esses anticorpos contra o vírus purificado e vê se esse vírus ainda consegue entrar nas células e se espalhar. Esse tipo de teste ainda não está disponível, o resultado. Ele ainda está acontecendo para a gente saber se de fato a Omicron tem alguma fuga específica de anticorpos. Já adianto aqui que eu acho difícil de ela ter uma resistência específica contra vacinas, porque não é o momento e nem é o local para isso estar acontecendo. A África do Sul, eu vou repetir isso aqui algumas vezes, tem um baixo índice de vacinação, está em 23, 24% da população completamente imunizada. Os países ao redor têm menos vacinação ainda. Então esse vírus não está se espalhando em um ambiente cheio de vacinados. Vírus se espalhando no meio de vacinados sem controle é a situação da Europa agora. Se tem uma linhagem resistente à vacina que está para surgir, meu palpite a essa altura é Reino Unido ou Europa ou Estados Unidos, que é onde o vírus está brigando com a vacina. Na África, como um todo, infelizmente, não é legal falar, né, a África como se fosse uma coisa só, mas nesse quesito, a maioria dos países africanos está passando pelo mesmo problema, faltam testes e faltam vacinas. Então esse vírus, infelizmente, está se espalhando em um ambiente sem vacina. E por isso eu acho muito difícil de ele ser um vírus mais resistente a vacinas especificamente. Provavelmente ele tem um certo escape imune de imunidade da população, porque está circulando uma população que já teve Covid, tanto em qualquer continente hoje em dia, tem bastante gente que já teve Covid, quanto alguma resistência à vacina por ser um vírus mais transmissível. Isso a gente espera de qualquer vírus, independente dele fugir mais ou menos dos anticorpos. Quanto mais transmissível o vírus é, mais competente ele é em encontrar as pessoas que, vacinadas ou curadas, não têm a imunidade protetora e aí ele consegue infectar e circular nessas pessoas. A pessoa que chegou em Hong Kong com essa variante estava vacinada, 2 doses de vacina de RNA. Ela tem um caso assintomático de Covid. Já é um sinal de que ela está relativamente protegida, mas ele conseguiu infectar, provavelmente por ser mais transmissível. Então, alguma resistência à imunidade, eu imagino que tenha, porque é mais transmissível e as duas coisas vêm juntas. Resistência específica a vacinas, apesar de todas as mutações que está todo mundo alardeando, eu não espero, nesse momento, vindo do continente africano, que não tem tanta vacinação. Outra coisa importante de ressaltar, o ministro da Saúde sul-africano fez um pronunciamento, eu vou colocar o link desse pronunciamento no Saiba Mais, e ele descreveu que dos pacientes que têm essa variante detectada, 65% deles nos hospitais não estão vacinados. 65% dos casos de Omicron na África do Sul não estão vacinados. E 35% desses casos são de pessoas parcialmente imunizadas, pessoas que tomaram uma dose. Ou seja, quem está no hospital com a Omicron nesse instante, segundo o ministro da Saúde da África do Sul, são 2/3 de pessoas que não tomaram vacinas e 1/3 das pessoas que tomaram só a primeira dose e já pegaram esse vírus. Ok? Tudo bem que a proporção de vacinados na África do Sul não é tão grande a ponto de ter tanta gente assim na população, mas já é um ótimo sinal. 1/4 dos pacientes
se a distribuição fosse igual à da população, 1/4 dos pacientes estaria com 2 doses de vacinas. Não é 1/4 dos pacientes, nenhum dos pacientes que ele descreveu está em 2 doses. Isso é um bom sinal de que a vacinação ainda é protetora, mesmo contra uma variante que promete ser mais transmissível, como essa aqui. Então já deixa essa ressalva de cara, porque isso é a saída que a gente precisa ter para qualquer variante. Vacina e máscara, e tudo indica até aqui que as vacinas estão funcionando e máscara sempre vai funcionar, independente do vírus, porque é para isso que ela serve, tá?